Domingo Desportivo, 5 de março, muito boa noite. A taça que os juniores portugueses trouxeram da Arábia Saudita não é de modo nenhum um simples troféu. Ela representa, em sentido mais amplo, o primeiro título mundial na história do futebol português, o que é um feito de se lhe tirar o chapéu. Aqui esta noite, no Domingo Desportivo, alguns desses campeões. Boa noite, Carlos Queiroz. Queria perguntar primeiramente se a conquista deste título é fruto do acaso. É uma pergunta que toda a gente poderá fazer, ou antes representa a consequência lógica de um trabalho programado e feito com muito tempo. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado. Já agora parabéns. Obrigado. Tudo bem? Eu queria referir exatamente isso. Obrigado por tudo o que nos fizeram sentir relativamente à conquista do título, especialmente à nossa chegada aqui a Lisboa, já que os acontecimentos após a vitória na Arábia Saudita foram vividos de uma forma muito mais fria e, enfim, sem o calor que nós hoje aqui estamos a sentir, e por isso estamos gratos a todos. Quanto à pergunta? Quanto à pergunta, Portugal, esta seleção portuguesa tem já 4 anos de trabalho. Começámos há muito tempo com ela. É um trabalho que envolve muita gente, é um trabalho complexo que nós, na Federação, com as associações e naturalmente com a participação fundamental dos clubes, temos vindo a desenvolver, canalizando esforços vários para os mesmos objetivos, e só isso é que permitiu que nós chegássemos onde chegámos. Esta equipa que aqui está, o Abel e muitos destes jogadores, começaram connosco, tinham 15 anos de idade, hoje têm 19. E assim, numa imagem aproximada do tempo de trabalho que eles têm connosco, eu podia referir só este exemplo. Por exemplo, o Tozé fez 35 internacionalizações connosco, o que dá uma média de 25 estágios, a uma média de 12, 14 dias. Nós podemos dizer que esta equipa, durante 4 anos, somou mais de 365 dias, mais de um ano de trabalho. Fator importante para a conquista do título deste género. Treinando de manhã e à tarde, muitas vezes com muito sacrifício e muito empenho, e por isso penso que este título, esta prova, é o resultado de 2 fatores: do trabalho, desse empenho global que houve, e naturalmente alguns fatores que acontecem também, que têm a ver, enfim, com fatores aleatórios e também um bocadinho de sorte, naturalmente. Tudo bem. Bizarro, guarda-redes, trouxe uma das medalhas, uma das 18 que vocês receberam. Que significado teve para si, em termos pessoais, a conquista deste título? Antes de mais, boa noite. Boa noite. Eu penso que este título é o ponto máximo que um atleta, neste caso jogador de futebol, pode atingir. Significa muito, significa também muito trabalho, e significa o resultado de isto que foi dito pelo professor Queiroz, de um trabalho longo que dura já há 4 anos e que deu agora os seus frutos, e penso eu, com todo o mérito, penso que toda a equipa mereceu este título mundial. Iremos falar ao longo desta primeira parte do Domingo Desportivo. Diga-me só, esperava a recepção no aeroporto, do modo como decorreu esta tarde? Sim, de um certo modo eu esperava bastante público, bastante emoção, mas realmente eu penso que a recepção que nos foi feita mexeu um pouco com todos nós. Sim, senhora. De facto, cerca de 2 milhares de entusiastas foram até o aeroporto de Lisboa esperar e aplaudir os campeões do mundo. A chegada da comitiva portuguesa, por volta das 15h30, foi, aliás, transmitida em direto no programa Troféu. Mas, principalmente para quem não viu nessa altura, aí está a reportagem. Portugal é campeão do mundo em futebol, momento de grande festa, enquanto alguns milhares, à volta de 2.000 pessoas, aguardam a hipótese de saudar a equipa portuguesa. Momento onde aparece o primeiro jogador português, exatamente o capitão da equipa, Tozé, transportando orgulhosamente o troféu conquistado na Arábia Saudita frente à seleção da Nigéria. Tozé aqui é acompanhado pelo engenheiro Roberto Carneiro, Ministro da Educação, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Silva Rezende, e agora seguem-se todos os jogadores com as medalhas ao peito conquistadas brilhantemente neste campeonato mundial de júniores FIFA.
campeão do mundo é uma coisa muito importante, que não acontece todos os dias e nada melhor do que isto para compensar essa alegria. João Pinto, campeão do mundo aos 17 anos, não é um facto que muitos podem gabar. Como é que se sente? Muito feliz, por cima com esta recepção. Provámos que mais uma vez não é preciso brasileiros no nosso futebol, brasileiros com valor sim, mas que apostem mais na juventude, que esta equipa merece. As suas etapas, e eu considero que os jogadores são já entraram dentro dos escalão etário de 21 anos, portanto são sérios candidatos à seleção sub-21, por enquanto. Carlos Queiroz, alguma vez sonhou trazer para Portugal este título à frente desta equipa? Nós acreditámos sempre que era possível, com esta equipa, irmos muito longe, não só no Campeonato da Europa, como provámos e fomos à final, como também neste Mundial. Naturalmente, com um título mundial não é uma coisa que acontece todos os dias, é o resultado daquilo que se procura e daquilo que acontece. Felizmente que aconteceram coisas que nos foram favoráveis, mas também aconteceram muitas coisas que nós procurámos com muito nodo, com muita obstinação e com muito sacrifício. Felizmente que a hora soou para nós e fomos felizes pela conjugação desses fatores todos que procurámos incansavelmente e pelos outros que nos aconteceram. A chegada dos campeões do mundo de futebol júnior esta tarde a Lisboa, vindos de Riad. Mas não foi só na Arábia Saudita que os jovens futebolistas portugueses mostraram ter todas as condições para alcançar um título máximo mundial. A viagem até ao luxuoso camarote do rei Fahad, foi ele quem entregou a taça, demorou quase 3 anos. Isto é obra, Rui. Bom, quase 3 anos se considerarmos apenas o percurso desta seleção no Campeonato da Europa, um campeonato que nos permitiu, com a conquista do 2º lugar, a presença depois nesta fase final do Campeonato do Mundo. Tudo começou assim em novembro de 86, com um empate em França, já revelador das nossas potencialidades. Mas antes disso, já o trabalho junto das camadas mais jovens era uma realidade. Justo será, de resto, referir também o nome de José Augusto como o primeiro grande responsável pela implantação de novos métodos no futebol juvenil, trabalho que Carlos Queiroz, bem coadjuvado por Nelo Vingada, teria ocasião de prosseguir e refinar. Aconteceu a partir do jogo com a República Federal da Alemanha, um empate lá por 3-3 e até hoje, com o espantoso currículo de 2 títulos de vice-campeão europeu em juniores e juvenis e ainda este título de campeão mundial. Recordemos como este galardão foi agora alcançado. Em junho do ano passado, Portugal sagrou-se vice-campeão europeu de júniores. Perdeu na final com a União Soviética, mas garantiu a presença no Campeonato do Mundo. Depois de um 7º lugar em 1979, Portugal regressava à prova maior do futebol juvenil. Era a 7ª edição do Campeonato do Mundo, depois de provas na Tunísia, no Japão, na Austrália, no México, na União Soviética e no Chile. E agora, em 1989, o Campeonato do Mundo de Júniores regressava ao continente asiático. A Arábia Saudita foi a anfitriã, Riad foi a cidade que recebeu os portugueses. Cidade de onde nunca saíram até à conquista do título. Do campeonato, poucos acreditavam em Portugal, mas o sonho já estava com os portugueses quando entraram no Estádio Internacional Rei Fahad. Pela frente, os portugueses encontraram a Arábia Saudita, equipa da casa e como tal séria pretendente ao título. A Nigéria, medalha de bronze em 85, campeã mundial de juvenis. E a Checoslováquia, 7º lugar no Mundial de 83, o primeiro adversário dos pupilos de Carlos Queiroz. Paulo Alves foi o herói da partida. O jogador do Gil Vicente marcou o gol da vitória a 3 minutos do fim. Frente à Nigéria, Portugal jogava já o apuramento para os quartos de final. João Pinto, jogador do Boa Vista e co-clube da seleção, fez o golo que lançou Portugal na fase seguinte da competição. A Arábia
Arábia Saudita veio a única derrota dos portugueses, mas veio também a melhor lição. Com sobranceria e displicência, o título nunca seria possível. Apesar da derrota, Portugal venceu o grupo, ajudado pelo empate entre nigerianos e checoslovacos. Nos quartos de final, Portugal defrontou a Colômbia, o vice-campeão europeu contra o vice-campeão sul-americano. Uma vez mais, Portugal venceu por 1-0. Jorge Couto lançava Portugal para as meias finais e também para a melhor classificação de sempre. Chegado às meias finais, Portugal defrontou o Brasil, os super favoritos, os campeões do mundo antecipados no entender da imprensa estrangeira. Portugal deu então uma grande lição de humildade. Amaral, jogador do Académico de Viseu, marcou o gol da vitória, corolário de uma exibição notável, uma exibição de conjunto, sem vedetismos, consciente das suas capacidades. O sonho tornava-se realidade. Portugal estava na final do Campeonato do Mundo de Júniores. O título estava ali à mão. Na sexta-feira, Portugal e Nigéria reencontraram-se no estádio de Riad. Quem vencesse era o melhor do mundo. Abel dizia a Pelé que ia marcar um gol como os dele. Dito e feito. A 1 minuto do intervalo, o defesa benfiquista colocava Portugal a vencer por 1-0. Começava a festa. A confirmação veio a 10 minutos do fim. Jorge Couto punha o carimbo final na vitória. Portugal era campeão do mundo de futebol pela primeira vez. Um feito histórico. O Amaral, do Académico de Viseu, está emprestado pelo Sporting ao Académico de Viseu. Diga-me lá muito sinceramente, o que é que se sente quando se ganha um título mundial? Primeiro de tudo, boa noite. O que eu senti foi uma grande alegria e uma sensação que é uma coisa que passou por mim e também pensou por todos os meus colegas anormal a outras sensações. Quer dizer, é uma coisa que foi diferente de todas que vivemos até hoje. Você acreditava que era possível conquistar este título? Sim, sempre acreditei. Qual foi o momento decisivo? Foi o jogo contra o Brasil em que pensou que estava mesmo à mão? Quer dizer, eu acho que todos os jogos foram decisivos, mas aquele jogo estávamos todos empenhados para ganhar e era o jogo importante para nós. Daí tentarmos mesmo acreditar no máximo a ir na final de ganharmos a Nigéria. Uma opinião mais global, você acha que os treinadores portugueses têm tido coragem de dar oportunidades aos jogadores mais jovens? Quer dizer, para acesso às equipas principais, naturalmente. Eu penso que tem sido poucas oportunidades em que os treinadores têm dado aos jovens. Penso que agora, a partir deste momento, com esta vitória que nós conseguimos agora na Arábia Saudita, que os treinadores e as pessoas que neste momento estão à frente do futebol acreditem um pouco mais nas nossas potencialidades. Portanto, Carlos Queiroz, algo vai mudar no futebol português a partir desta vitória? Eu acredito sim. Microfones, não se importa. Está aí, ótimo. 2. Você parece o Marco Paulo. Eu acredito que sim. Nada poderá ficar igual ao que foi antes. Evidentemente que esta vitória não vai mudar as coisas abruptamente. Eu próprio não acredito nas mudanças explosivas, mas a pouco e pouco esta vitória, como outras coisas, irão contribuir para que as coisas retomem pelo menos aquilo que é fundamental no nosso futebol. Desculpe. No entanto, parece-me que há aqui uma questão importante a pôr. Aqui há uns anos atrás, Portugal fazia jogos internacionais a nível de camadas jovens e o objetivo era ganhar experiência internacional. Agora Portugal, neste aspecto, joga para ganhar, para ser campeão. O que é que o Carlos Queiroz fez para mudar esta mentalidade?
Eu não quero atribuir-me isoladamente méritos que eu não tenho, e por isso eu, por mim próprio, não fiz nada. Portanto, isto é o resultado da conjugação de uma série de fatores que têm a ver, primeiro, com o programa global do próprio futebol juvenil, e depois com a própria filosofia de desenvolvimento que está subjacente a todo este projeto. O que nós entendemos definitivamente foi apostar definitivamente numa atitude de sabermos exatamente porque é que perdemos cada vez que jogamos internacionalmente, para depois de cada jogo podermos trabalhar de forma nos outros jogos, quando ganhamos, sabermos porque é que ganhamos. E portanto mudámos a nossa atitude dizendo que vamos para a competição para tentar ganhar, lutar pela vitória, e cada vez que não o conseguirmos temos que saber onde é que eles foram melhores para trabalharmos de forma a retificar esses aspectos. Para quando chegarmos a esta altura e ganharmos qualquer coisa, também não admitirmos a ninguém que ponham em questão os méritos da equipa portuguesa e das qualidades dos jogadores portugueses. Bom, eu perguntava agora ao Abel, ele que fez um golo espetacular nesta final, e agora que se fala tanto na possibilidade dos jogadores agora serem aliciados por outros clubes para começarem a encetarem bem as suas carreiras. O Abel já teve alguns contactos por alguns clubes. Eu sei que o Amaral, falou-se que o Amaral estaria na agenda do Real Madrid, não sei se não será exagero, pelo menos o Abel. Qual é o seu objetivo? Antes de mais, boa noite. Pois isso teve para acontecer a princípio desta época. Depois não aconteceu porque, derivado aos diretores terem uma conversa comigo, acreditaram em mim, apostaram, e isso não aconteceu derivado a esse facto. Mas agora, depois desta brilhante carreira no Mundial, você vai ser um nome em foco aí e estará com certeza na agenda de muitos clubes, não? Pois isso já tinha acontecido, penso que agora possivelmente vai acontecer mais. Eu, neste momento, estou numa situação que no Benfica não tenho jogos que deveria ter em cima, porque eu venho dos júniores de todos os domingos jogar, e de um momento para o outro deixo de fazer os meus jogos de todos os domingos, que é importante. Depois, no futebol português, parar é morrer, e eu penso que se não conseguir jogar ali no Benfica, que seja no outro clube, depois eu preciso de jogar. Mesmo da segunda divisão? Pois nem que seja assim. Braçar foi o único dos 18 jogadores que não jogou. Isso causa certamente sempre alguma pena, não? É verdade, é sempre bom uma pessoa jogar, mas para mim o importante foi estar presente nesta fase final do Campeonato do Mundo. Do banco, como é que viu a final com a Nigéria? Acreditou sempre e viu que as coisas estavam a correr para a vitória? Sim, acreditei sempre desde o primeiro minuto que podíamos ter vencido o jogo. As coisas correram-nos bem desde o princípio, tivemos ocasiões para marcar e vi que o jogo não era muito difícil. Já estamos a falar nisso, vejamos, portanto, um resumo dessa mesma final. Sexta-feira, 3 de março de 1989. Riad, capital da Arábia Saudita, estádio do Rei Fahd. Estádio cheio que nem um ovo. Portugal 2, Nigéria 0. Nos comentários também, hoje, os jogadores e técnico da seleção portuguesa. Rui Martins, que esteve em Riad, dá o pontapé de saída para os comentários. Mas agora eu gostava de perguntar a Carlos Queiroz e a Melo Vingada quais foram as grandes preocupações antes desta partida, esta final entre Portugal e a Nigéria? Bem, naturalmente que havia alguns aspectos estratégicos específicos que nós tivemos que levar em linha de conta depois de termos jogado a primeira vez com a Nigéria. Mas depois de estarmos na final, a nossa principal preocupação nos últimos 2 jogos foi libertar a nossa equipa e os nossos jogadores da pressão psicológica e da tensão emocional que estes jogos sempre envolvem. E naturalmente que com a aproximada desta final e da própria meia-final, inclusive diminuímos a carga de treinos, deixámos até de treinar na véspera da competição intensamente, no próprio dia da competição deixámos de treinar de manhã, e todos os nossos esforços foram canalizados para reforçar os fatores de coesão da equipa, de amizade, enfim, e de companheirismo, e libertá-los fundamentalmente da tensão emocional do jogo, para que eles pudessem jogar um futebol alegre, um futebol liberto, um futebol, enfim, cheio de iniciativas individuais e personalizado.
Eu penso que o Carlos Queiroz apostou no início de uma equipa coesa no setor defensivo, pelo menos essencialmente nesse aspecto, com o meio-campo a fazer uma boa cobertura, isto nos primeiros jogos. No entanto, teve um problema que foi a ausência devido a problemas físicos do Amaral, de Jorge Couto. Isso trouxe problemas na fase preliminar deste campeonato ao Carlos Queiroz? Naturalmente que havia coisas que nós tínhamos que jogar. No princípio havia que lutar pela qualificação e depois todos os nossos esforços estavam canalizados para ganhar. Quem é que foi o remate? Excelente oportunidade, penso eu, do João Pinto. Foi de quem? Foi o Paulo Madeira. Que ele ia surgir agora, em apoio ao ataque. O Paulo Madeira não jogou na Checoslováquia, no entanto reapareceu agora neste campeonato mundial e nesta final. Foi muito difícil suster os dianteiros nigerianos. Estamos agora precisamente aqui a ver um remate de Onyenha, no número 4, um jogador muito possante. Desde já boa noite e eu não ter estado no Campeonato da Europa, acho que, por exemplo, para mim terá feito, se calhar, tive férias pelo menos, o que não tiveram os meus colegas, e acho que para mim isso foi bom. Agora, se na final joguei, acho que já joguei muitos jogos pela seleção e acho que não há jogadores titulares na seleção. Está bem, mas este jogo, Paulo, eu quero ouvir as suas opiniões e dos colegas também sobre a vossa intervenção direta neste jogo. Não só na discussão das jogadas, como também do que é que sentiam em determinados momentos concretos. Como os que estamos a ver, vão comentando, por favor. Claro que este jogo era muito importante e acho que qualquer um sente uma coisinha sempre dentro dele de que é um jogo muito difícil. Abel, o que é que sentiu quando alcançou aqui este gol? Foi uma alegria enorme. Acabei de alcançar o golo, chorei de alegria. Mas penso que marcar um golo numa final destas é muito importante para um jogador. Aquilo é um pontapé sem preparação. Ficou o pé esquerdo? Sim. Não sei que ele fez direito? Sim, pois... Olhou primeiro para o canto para onde atirou a bola ou não? Não, aquilo foi um remate sem preparar. Penso que foi... Final altura, deu para rematar. Chutei e foi um remate com êxito. Sim, mas baseado numa técnica apuradíssima. Sim. Se me permite. Obrigado. De qualquer forma, esta Nigéria parece-me que teve algo diferente da Nigéria do primeiro jogo da fase preliminar. O que é que lhe pareceu? Sim, pois eles fizeram o jogo com a União Soviética, portanto um jogo que o resultado foi por 4-4 e tiveram um desgaste físico e penso que também souberam dar o valor à nossa equipa, não arriscaram tanto e aí o resultado do jogo. Sim. Bizarro. Eu vi agora ali uma intervenção do guarda-redes nigeriano que me pareceu em dificuldades. Ele socava bolas que, digamos, que nos guarda-redes portugueses habitualmente são agarradas. Pareceu-lhe também isso? Sim, realmente eu penso que o guarda-redes da Nigéria que jogou de início largou bastantes bolas, pareceu-me um pouco nervoso mesmo de início. Aliás, numa opinião muito pessoal, eu penso que o guarda-redes que entrou a substituí-lo depois, após o segundo golo era melhor. Pelo menos pareceu-me nos restantes jogos que vi pela televisão e mesmo no primeiro jogo que nós efetuamos contra eles, pareceu-me um guarda-redes que dava mais segurança à equipa da Nigéria. Valido acerca destes jogos agora na fase final, qual é a equipa que pensa que lhe ofereceu mais dificuldades? Antes de mais nada, boa noite. Esta Nigéria acabou por não ser a equipa tão temida como se pensava, não? Refiro-me a este jogo da final, concretamente, e que Portugal teve ocasiões de marcar, enfim, por mais que 2 vezes. Concretamente, eu penso que nós esperávamos mais dificuldades, mas com o nosso futebol conseguimos criar 3 a 4 oportunidades de golo na primeira parte e dessas 3 ou 4 oportunidades de golo concretizarmos apenas uma.
Talvez o guarda-redes agora compreensivo, o guarda-redes deles, entendeu oferecer este gol, que este gol é muito consentido, não é? Sim, eu acho que sim. Está ali o Bizarro e o Araçar que bem poderão falar sobre este gol consentidíssimo, apesar do mérito do remate do Couto, não é? Sim, eu penso que o remate é bom, é um remate fora da área, onde o Couto tenta colocar a bola, não é? Mas penso que o guarda-redes tecnicamente teve mal. Penso que ele tentou ir com as mãos só e o corpo não protegeu a bola, e quando falha as mãos, não é? E o corpo não está atrás, a bola entra, não é? Penso que teve azar nesta bola, não é? Acontece todos os dias, não é? Um avançado falha muitos golos, o guarda-redes, se falhar, claro, é frango. Sousa, nesta altura 2-0, pronto, aqui já está o final do encontro, mas a 2-0 vocês estavam perfeitamente descansados. Sim, estávamos. Mais uma vez, boa noite. Olá. O jogo foi taticamente bem cumprido pela nossa equipa. Logo nos primeiros minutos senti que a nossa equipa saía com uma boa vitória. Podia ser mais folgada devido Sim, vimos ali, e aliás ao longo de toda a transmissão direta, excelentes lances de ataques e muitos. Sim, a Nigéria só criou perigo por bolas fora da área, em que a nossa defesa tentou cortar, mas não foi possível. A nossa linha de defesa estava muito atrás, sim, penso eu, e os médios da Nigéria estavam a vir de frente, era por isso que criavam bastante perigo. Sim, mas ao 2-0 vocês pensaram, somos campeões do mundo, é? Sim, mas ainda faltavam alguns minutos, Portugal estava a dominar, claro. Pensámos que... Vocês são taticamente uma equipa disciplinada, consideram-se isso? Sim, bastante. Já agora gostaria de perguntar ao Nel Vingança, alguma vez recearam que a Nigéria pudesse dar a volta aos acontecimentos e partindo do princípio que a equipa africana já tinha empatado frente à União Soviética depois de ter estado a perder por 4-0? Boa noite a todos. Quando partimos para a final, a nossa convicção era grande que poderíamos vencer como vencemos a Nigéria. Nós tínhamos um conhecimento profundo daquilo que valia a Nigéria, porque não só tínhamos visto os jogos da primeira fase, como depois, através do vídeo, tivemos a oportunidade de estudar e voltar a analisar as potencialidades da equipe da Nigéria. Portanto, partimos perfeitamente identificados com o valor do adversário, mas fundamentalmente acreditávamos em nós, jogámos as nossas armas fortes, jogámos de acordo com as potencialidades, com a capacidade técnica do nosso jogador, e foi essa a grande aposta. Naturalmente que no fim de 6 jogos terá pesado um pouco as viagens que os jogadores nigerianos tiveram que fazer, os prolongamentos que estiveram sujeitos, mas penso que inequivocamente ficou demonstrado que a equipa portuguesa dominou, controlou o jogo, e o resultado poderia ser um pouco mais pesado e mais dilatado, que não escandalizaria. Aliás, o treinador nigeriano na véspera disse que ia ser a vingança da Nigéria naquele jogo, nunca mais perderiam. Naturalmente que do outro lado estavam bons jogadores para quererem ganhar, e nós ganhamos bem. Mas não vingado, e já agora, como é que é trabalhar com o Carlos Queiroz? Nós já trabalhávamos juntos antes desta experiência na Seleção Nacional. A nossa amizade é o suporte de todo este trabalho. Ele tem sido o mentor técnico disto, e como, embora não estamos sempre de acordo, mas o produto final é de acordo. Mas às vezes lutamos um com o outro, mas aquilo que sai cá para fora é de trabalho, é de muita luta, é de muita coragem, e as coisas, quando funcionam neste plano, realmente as coisas saem bem. É um privilégio trabalhar com ele e ele trabalhar comigo, porque o que reforça tudo isto, repito, é a amizade. E quando a amizade está acima destas coisas, naturalmente que há um pouco de talento, das nossas qualidades, mas fundamentalmente consubstanciado neste aspecto que eu disse. Vamos passar agora a bola, melhor dizendo, o microfone aqui ao Valido do Estoril, está emprestado pelo Benfica ao Estoril. Queria uma opinião sincera, você pensa que a vossa equipa representa mesmo o futebol português, a nível de qualidade, que é presentemente jogado em Portugal? Ou está muitos furos acima disso, ou poucos, como entender? Sua opinião? Sim, eu acho que sim. A nossa equipa do Estoril é uma equipa baseada a nível de jogadores portugueses, bastante novos, que este ano já mostraram que tinham um valor suficiente para se imporem no futebol português, e como prova acabámos a primeira volta em primeiro lugar. Sim.
e penso que daqui a 2 anos, não tanto, penso que muitos jogadores daquela equipa do Estoril poderão ter um bom futuro. Sim, mas, portanto, o que eu lhe perguntava muito concretamente é se aquilo que vocês mostraram em Riad, o futebol praticado, que toda a crítica elogiou como de alta qualidade, se representa também, é uma amostra de alta qualidade do futebol jogado em Portugal, ou não? Não bate uma coisa com a outra? Bom, eu acho que o futebol que nós praticámos em Riad, nem em todos os jogos foi o mesmo tipo de futebol. Uns cumprimos mais taticamente, outros a menos, mas no último jogo da final acho que nós todos conseguimos impor, tivemos muito bem disciplinados taticamente e conseguimos superar a equipa da Nigéria. Sousa, vocês têm realmente um espírito de equipa para além daquilo que demonstram concretamente depois no jogo? Como é que isso se consegue? Não me diga também, é o Carlos Queiroz que faz isso. Se calhar é. No princípio também ótimo. Foi com a ajuda dele e com o Mister Anel Vingada. Nós também fizemos por isso, evidente. Dão-se bem uns com os outros? Sim, bastante. Não têm rivalidades, ou têm? Não, acho que não. Nós trabalhamos como uma família. Sim, isso é importante para um jogo de equipa como é o vosso caso. Principalmente para uma seleção. Olha, só uma pergunta, vocês levaram cozinheiro? Não. Não levaram cozinheiro. Bom, dos 18 jogadores, temos aqui alguns, dos 18 jogadores que estiveram em Riad, só o guarda-redes suplente, Brassar, como eu disse há pouco, não fez o gosto ao pé. De resto, todos jogaram esta fase final do Campeonato do Mundo. Pertencem a equipas da primeira divisão, da segunda e até da terceira. Só 2 alinham nas categorias de juniores e juvenis. 18 jovens com 19 anos ou menos para o primeiro título mundial do futebol português. Para a Arábia Saudita, Carlos Queiroz levou 18 jogadores. 1 a 1, eis os campeões do mundo. Bizarro, guarda-redes, jogou todos os jogos neste Mundial, dada a indisponibilidade de Vítor Bahia. Nasceu em Matosinhos em 1970. No Benfica, seu atual clube, atuou em alguns jogos na reserva. Tem 32 internacionalizações e alguns convites para jogar em equipas da primeira divisão. Abel, grandes exibições neste Mundial. Pode vir a ser um grande lateral direito do futebol português. Tal como Bizarro, já jogou nas reservas do Benfica. Tem 19 anos, é natural de Lisboa, marcou um gol decisivo na final. É 27 vezes internacional júnior. Paulo Alves, ponta de lança bastante eficiente e o jogador mais alto desta seleção. Nasceu em Vila Real, é do Futebol Clube do Porto, mas está emprestado ao Gil Vicente da 2ª Divisão. Tem sido solicitado na sua equipa, tendo marcado já 2 golos esta época. Com 19 anos, é 14 vezes internacional. Paulo Sousa é titular no meio-campo da equipa de juniores do Benfica. Natural de Viseu, tem 18 anos e foi já 15 vezes internacional. Jogou por primeira vez na seleção em abril de 1987 no Europeu frente à Roménia. Paulo Sousa, jogador bastante regular, com muito futuro. Mário Morgado, magnífico lateral esquerdo, jogador influente nesta seleção. É colega de Paulo Alves na equipa principal do Gil Vicente. Também foi emprestado pelo Futebol Clube do Porto. Nasceu em Moçambique, tem 19 anos. Jogador muito inteligente e seguro. O Futebol Clube do Porto poderá vir a ter um defesa esquerdo português. Jorge Couto, também do Futebol Clube do Porto e também emprestado ao Gil Vicente. É natural de Santa Maria da Feira. Tem 18 anos. Esta época marcou já 3 golos pela sua equipa. Em Riad, marcou 2 golos pela seleção portuguesa. 9 vezes internacional júnior. Jogador de execução rápida e bastante segura. Tozé, capitão da seleção portuguesa. Médio com funções defensivas. Nasceu no ano de 69 em Matosinhos, joga na equipa principal do Leixões, sendo muitas vezes utilizado por António Moraes. 35 vezes internacional, Tozé é já um jogador com muita experiência. Hélio, magnífico médio de ataque do Vitória de Setúbal, tendo jogado 7 minutos na equipa orientada por Manuel Fernandes. Hélio tem 19 anos, nasceu em Setúbal. Esteve lesionado durante algum tempo, mas as exibições neste Campeonato do Mundo fazem prever um grande futuro para o jogador. Xavier, médio de ataque no Estoril, tendo jogado 880 minutos no Nacional da 2ª Divisão. Foi emprestado pelo Benfica, nasceu em Serpa. 18 anos, 84 kg de peso. 24 vezes internacional júnior,
Xavier jogou a primeira vez da seleção em 1985, num Portugal-Suíça. Paulo Madeira, defesa central do Benfica, onde é utilizado na equipa das reservas. Nasceu em Luanda em 1970. Paulo Madeira foi já 27 vezes internacional júnior, é um jogador bastante possante e com larga capacidade de trabalho. Poderá ser o futuro defesa central do Benfica. Filipe é médio, joga no Torriense da 2ª Divisão, onde incompreensivelmente é pouco utilizado. 18 anos, nasceu em Angola. Filipe é um jogador bastante regular, boas exibições neste Campeonato do Mundo, foi já 13 vezes internacional júnior. Rezende é jogador do Benfica, mas esta época foi cedido ao Farense. Jogou 290 minutos no Nacional, mas não vai jogar mais nenhum, já que Malcolm Ellison teve a ousadia de o dispensar. Médio de ataque, nasceu em Angola. Rezende foi já 27 vezes internacional júnior. João Pinto, ponta de lança do Boa Vista, é seguramente o jogador mais conhecido desta seleção. Nasceu no Porto, tem 17 anos, é casado e tem um filho. 34 vezes internacional, João Pinto, jogador magnífico. Recebeu já convites de clubes no estrangeiro. Grande futuro para este ponta de lança português. Valido, defesa central titular da equipa do Estoril, para onde foi emprestado pelo Benfica. Natural de Lisboa, tem 18 anos e mede 1,83 m. 14 vezes internacional júnior. No futuro, o Benfica poderá contar com ele. Valido é um defesa central de muita categoria. Fernando Couto, outro defesa central de categoria. Nasceu em Espinho. O Futebol Clube do Porto emprestou esta época ao Famalicão, um campeão do mundo a jogar na 3ª Divisão. Tem 19 anos e foi 15 vezes internacional júnior. Um defesa bastante possante e um magnífico sentido de colocação no terreno. Folha, tanto joga a meio campo como na extrema esquerda. Faz parte da equipa júnior do Futebol Clube do Porto, já atuou nas reservas. Nasceu em Vila Nova de Gaia e tem apenas 17 anos. 20 vezes internacional júnior. Com um excelente pé esquerdo, Folha é um jogador bastante rápido. Amaral, um magnífico extremo esquerdo. É incompreensível como o Sporting o deixou sair emprestando-o ao Académico de Viseu, onde tem sido titular. Nasceu em Moçambique em 1970. Marcou um gol decisivo neste Mundial. 27 vezes internacional, Amaral possui uma velocidade extraordinária e um drible eficiente. Braçar é guarda-redes, foi o único jogador não utilizado neste Campeonato do Mundo, mas tem muito caminho à sua frente, já que é o jogador mais jovem desta seleção, com apenas 16 anos de idade. 14 vezes internacional, mesmo sem ter jogado, Braçar é campeão do mundo. Com estes jogadores, Portugal conquistou pela primeira vez um título mundial em futebol. Carlos Queiroz, 36 anos, diplomado pelo Instituto Superior de Educação Física, já perguntou a si próprio o que é que vai mudar na sua vida agora? Nada, pouca coisa. Agora é preciso saber parar, começar de novo. E segunda-feira a equipa de Sub-17 e Sub-16 começa a sua preparação final para o Campeonato da Europa. Temos jogos decisivos já na outra semana. De modo que neste momento todas as nossas atenções são... O que vai mudar é canalizar aquilo que aprendemos, aquilo que vivemos neste Campeonato do Mundo, para que a nossa equipa seja ainda mais ambiciosa, mais rigorosa e possa manter, enfim, e prestigiar o futebol português. Mas concorda certamente que a conquista de títulos deste tipo fazem sempre concentrar para uma figura do treinador as atenções das pessoas e até a chegada de alguns convites. Já recebeu algum convite? Já recebi convites, mas naturalmente... De quem? Eu recebi convites para trabalhar aqui em Portugal dos clubes, de alguns clubes até dos principais e no estrangeiro. Mas trabalhar na Seleção Nacional é um lugar que me honra muito e que me prestigia muito, e que há valores que na representação dessa função são muito difíceis de igualar. E eu sinto-me muito prestigiado e muito honrado com a função que neste momento estou a desempenhar na Federação Portuguesa de Futebol. Penso que uma das suas ideias era tentar continuar com esta equipa através da seleção olímpica que irá estar presente em 92, não é? Até lá, com certeza que também estaria nos seus projetos a utilização deste conjunto na Seleção de Esperanças. Ora bem, o que é que pensa fazer na Federação para que este seu projeto vá por diante? Bem, essa é uma questão, neste momento, aliás no dia 3, a minha ligação com estes jogadores e com esta equipa cessou,
porque a minha área de intervenção está limitada aos júniores. A preparação da equipa olímpica portuguesa é um processo que merece uma reflexão profunda e muito cuidada, exatamente como a preparação da Seleção Nacional de Júniores, que fez o trajeto do Campeonato da Europa de Sub-18, mas que aqui não foi dito, mas é preciso dizê-lo, que é decidido por um outro programa de preparação, que é o Campeonato da Europa de Sub-16, e os jogadores estiveram na Grécia. De qualquer forma, o Carlos Queiroz pode deixar já sugestões para o seu sucessor, no que se refere à Seleção Olímpica, não é? O que eu penso neste momento é que levar esta equipa a 92 a Barcelona era preciso refletir muito bem tudo o que seria necessário em termos de jogos de preparação, de torneios a fazer, número de estágios a desenvolver com estes jogadores, para que quando chegasse a hora da qualificação esta equipa se mantivesse coesa e, portanto, mantivesse em termos de ataque e defesa os níveis de eficiência que até agora tem traduzido na competição internacional. Bom, eu quero agradecer a todos a vossa presença aqui esta noite, os outros colegas que não estiveram, certamente, isso não lhes foi possível. E queria começar, pelo Abel. O que é que pensa que vai ser a sua vida agora? Alguma coisa muda quando se conquista um título deste tipo, inclusivamente no clube onde você joga presentemente? Não, pois acho que o que muda é o prestígio, pois eu penso que a partir de agora é trabalhar mais e melhor para conseguir chegar ao objetivo, que é ser titular da equipe principal do Benfica. Para a Sara, parece que é preciso um título para que se olhe para os jovens, é? Penso que sim. Ultimamente tem-se olhado mais pelos jovens porque temos feito mais proezas. Ao princípio não se olhava tanto, éramos pouco acompanhados, mas penso que com estes títulos todos temos sido bem acarinhados por todos. Mas às vezes é preciso um título, mas é um pouco as coisas ao contrário, não é? Eu penso que sim. Eu penso que antes do título devíamos ser acarinhados para o conseguir. A nível global do futebol português, digamos, os jovens não são acarinhados? Penso que não. Deviam ser mais. São preteridos em função até de jogadores que vêm do estrangeiro, é? Amaral, no seu caso, portanto, o que é que espera do futuro como futebolista profissional, que penso que quer seguir essa carreira, não é? Bem, eu vou continuar a ser a mesma pessoa que tenho vindo a ser até aqui. Vou continuar a trabalhar da maneira como tenho vindo a trabalhar. Agora o que tem que mudar é as pessoas, aquelas que mandam e aquelas que resolvem fazer as coisas e resolver as coisas às suas maneiras. Espera regressar ao Sporting? Espero. Quando? Esta época que vem. O Campeonato do Mundo foi importante para isso, ou será importante para esse facto? Sim, o Campeonato do Mundo foi bastante importante para isso. Válido. Agora, a sua vez, o que é que espera do seu futuro como jogador de futebol? Bom, eu espero conseguir acabar bem a minha época no Estoril, e o meu grande objetivo, e que se torna num sonho, é um dia alcançar a titularidade do Benfica. Portanto, também espera regressar ao Benfica rapidamente? Sim, eu espero que sim. Pensa que tem lugar no grupo principal dos jogadores do Benfica? Lugar não digo, porque a idade que eu tenho, e como nós estamos num país que as idades no nosso país parece que, por causa do nível dos brasileiros, nos tiram muito a capacidade de lá entrar. Eu penso que o meu objetivo é esse, é conseguir entrar lá. Bizarro. Ocupar o lugar de Silvino no futuro, é? O seu objetivo? Sim, eu penso que sim. A médio prazo penso que isso é possível, embora ainda haja muito trabalho pela frente e talvez ter que sair mesmo do Benfica para rodar, porque principalmente num guarda-redes penso que uma época parada já faz muita diferença, e eu senti-o agora no início do estágio para o Mundial. E então depois sim, a médio prazo, voltar pela porta grande ao Benfica e tentar ocupar o lugar de Silvino. Ótimo. Os clubes desportivos dão-vos algum apoio, não refiro a apoio material, naturalmente, um apoio social à vossa permanência no clube? Sim, pelo menos no Benfica, eu penso que existem todas as condições de trabalho. E para além do trabalho, outro tipo de condições para a ocupação dos vossos tempos, por exemplo? Quer dizer, eu não me preocupo muito com isso porque eu estudo ainda, e era uma coisa que eu gostava de alertar aqui, que ajudassem mais os casos como eu, que jogam futebol e estudam, porque nós... Quer você dizer que nos clubes ainda não se facilita bem a questão de conciliar o estudo com o futebol, é? Sim, em princípio, quer dizer, nos clubes
vai dando para facilitar, mas, por exemplo, a nível assim de estágios de seleção nacional, etc., as aulas que nós perdemos não são recuperáveis, não é? Eu penso que pelo menos isso devia ser mudado para tentar que as pessoas não sejam só jogadores de futebol, mas sim terem algo de futuro garantido, não é? Você quer tirar mesmo um curso, não quer? Sim, eu estou a lutar por isso, estou a acabar o 11º ano, falta o 12º e depois, se entrar no ISEF, fica um bocado do meu trabalho dividido entre futebol e o ISEF. Sousa, você também estuda? Não. Não estuda? Nunca pensou conciliar os estudos com o futebol? Pensei, só que quando apareceu a seleção tive que desistir dos estudos porque os estágios que tínhamos na seleção tinha mesmo que faltar às aulas. E então não dava para apanhar a matéria atrasada. Como dizia o Abisário, é uma dificuldade que tem que ser resolvida, porque vocês naturalmente querem adquirir formação cultural para além do futebol, não é? Penso que não é só pelos clubes. Também Então. acho que o Ministério da Educação, penso que também podia fazer um pouco por isso. Sim, muito bem. Paulo Madeira, também estuda ou não estuda? Por acaso também não estudo. Tal eu como Sousa, acho que conciliar as duas coisas, acho que ainda por cima depois aparece a seleção. Mas talvez estudasse se as facilidades fossem maiores, não é? Sim, se as facilidades fossem maiores, mas é sempre aquela coisa, conciliar as duas coisas e depois ainda mais a seleção, acho que não dá. Muito bem. O técnico adjunto, o seu futuro a nível pessoal de algum modo vai ser influenciado por este trabalho de equipa? Já recebeu algum convite individual? Não. Ou considera-se ligado ao professor Carlos Queiroz para todo o sempre? Não, temos ligações, mas as nossas ligações afetivas e profissionais durarão o tempo que merecerem e oxalá esta ligação se mantenha tão frutuosa pelo tempo que for necessário, porque o futebol português bem merece e nós também merecemos isso. Gosta de trabalhar com os juniores? Gosto. Eu, quando deixei de jogar futebol, fiz um percurso pelo futebol profissional como técnico. Estive ligado ao futebol profissional 7 anos e hoje, passados 2 anos com ligações às seleções de jovens, reconheço que, não digo que foi um tempo perdido, foi também um tempo de aprendizagem esse no futebol profissional e que de alguma maneira me ensinou a ter, enfim, um comportamento diferente perante os jovens. Mas penso que neste momento o trabalhar com jovens é extremamente aliciante e, enfim, sem lisonjear, penso que a minha vocação neste momento está muito mais direcionada para trabalhar com eles e é isso que eu tento fazer, criando, enfim, as condições não só em termos de treino, mas também aspectos de ordem social e cultural que nós, no trabalho que temos com os jovens, consideramos inevitavelmente fundamentais. É o nosso trabalho, é o nosso projeto, vamos tentar levá-lo para a frente. Sim, senhor. Porque Portugal bem merece por estes jovens que são não só grandes jogadores, mas são grandes homens e mostraram isso em Riad, dando, enfim, um alto valor daquilo que Portugal e os seus homens são neste momento. Sim, senhor. Rui Martins, projetos para o futuro, não é? Se trataram-te bem em Riad aqui os jogadores portugueses? Sim, de forma ótima. Também o tiramos para a piscina. Foi? Sim, serviu até para, já agora aproveitando isso, serviu até para uma certa forma de descontração, até entre os jogos, num certo convívio que se gerou por vezes entre os jogos, para, enfim, descontrair estes jovens para certos jogos que suscitavam naturalmente alguma tensão. Sim, senhor. Obrigado pela vossa presença, também pela vossa alegria e boa disposição. Alegria, aliás, que também está patente nos golos, que, ao que se diz, são de facto a grande alegria individual e coletiva do jogo de futebol. E na Arábia Saudita, os juniores portugueses marcaram 6 golos que valeram um campeonato do mundo. Primeiro jogo da seleção portuguesa neste Campeonato do Mundo de Juniores, 17 de fevereiro. Adversário, a Checoslováquia. A 2 minutos do final do encontro, Paulo Alves marca o gol da vitória portuguesa. Primeiro na caminhada para o título mundial. O passe da Bel e um golo lindo de ver. No segundo jogo, Nigéria como adversário. Triunfo por 1-0. Cruzamento de Hélio na esquerda. Depois a cabeça de Morgado e mais um golo espetacular. João Pinto.
Portugal já estava apurado para os quartos de final deste Campeonato do Mundo. A seguir, derrota por 3-0 com a Arábia Saudita. Logo depois, 1-0. Triunfo sobre a Colômbia a 25 de fevereiro. Jorge Couto marca mais um golo bonito. A entrada de João Pinto, o cruzamento e Jorge Couto de primeira a marcar. 39 minutos de jogo. Portugal estava nas meias finais. Adversário, o Brasil. Jogo a 28 de fevereiro. Reveja-se o tempo que deu o apuramento. Com os brasileiros, triunfo por 1-0. Cruzamento de Felipe, na esquerda. Um defesa a cortar e depois o golo. Amaral a marcar. 67 minutos, já na segunda parte. Pode rever-se, como tudo foi fácil e bonito. Éramos finalistas do Mundial de Juniores. Novo jogo com a Nigéria, marcado para 3 de março. Portugal abre o marcador a 1 minuto do intervalo. Abel, lindo. Festa portuguesa. Éramos quase campeões do mundo. Jorge Couto amortece, pé esquerdo de Abel, marca. Triunfo confirmado na segunda metade do encontro. Jorge Couto a entrar para o golo português. 77 minutos. Um golo lindo também, mas com culpas para o guarda-redes. Jorge Couto, o remate. Último golo, Portugal, campeão do mundo. Entretanto, convidámos também, naturalmente, os restantes elementos da equipa nacional de juniores, que não estão aqui para estarem nos estúdios do Porto, dado que são residentes no norte do país, mas até este momento, embora muitos deles tivessem naturalmente acedido ao nosso convite, não compareceram nos estúdios do Porto. Alguma coisa que aconteceu, naturalmente, e entretanto, em nome deles, eu peço desculpa por essa ausência. Juniores portugueses, campeões mundiais de futebol, o grande destaque esta noite no Domingo Desportivo. Voltamos depois do intervalo para falarmos do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. Até já.